O sol nascia por trás das colinas estreitas do interior de Minas Gerais, derramando uma luz dourada que parecia despertar lentamente cada telhado, cada folha e cada rua da pequena cidade de Monte Azul. Era um desses lugares onde o tempo seguia devagar, como se tivesse receio de incomodar. Mas, para um homem em particular, o tempo nunca havia sido gentil. Seu nome era Gabriel Vasconcelos, um pedreiro de 58 anos, mãos calejadas, rosto marcado por linhas profundas que não eram apenas sinais de idade, mas de memórias que insistiam em não se apagar. Há décadas, ele carregava dentro de si uma história que nunca conseguira contar por completo, não porque não quisesse, mas porque o simples ato de lembrar fazia seu coração apertar como se fosse esmagado por dentro. Naquela manhã, Gabriel caminhava lentamente pela praça principal, onde os bancos ainda estavam úmidos do sereno da madrugada. Ele carregava um saco de ferramentas no ombro e um semblante cansado, mas havia algo em seu olhar, algo que ele próprio não sabia explicar. Era como se o destino estivesse se aproximando devagar, com passos silenciosos. Ele parou diante da velha igreja da cidade, a mesma que ajudara a reconstruir anos atrás, e respirou fundo. Aquele lugar era um símbolo, uma âncora emocional, onde tudo havia começado e onde talvez tudo estivesse prestes a recomeçar, porque naquele mesmo lugar, 35 anos antes, Gabriel havia tomado a decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e de outra pessoa também. Era 1989. Chovia como se o céu tivesse decidido desabar sobre o mundo. Gabriel, ainda jovem, trabalhava carregando sacos de cimento quando ouviu o barulho de madeira estalando, seguido de gritos desesperados. Uma casa nas proximidades estava pegando fogo. Uma explosão causada por um curto-circuito, disseram depois. Sem pensar, sem medir, sem ponderar, ele correu. Lembrou-se apenas do cheiro de fumaça invadindo o peito, do calor queimando seu rosto e dos gritos mais agudos, os de uma criança. Foi lá dentro, no meio do caos, que Gabriel viu a pequena menina de cabelos pretos e olhos apavorados. Ela devia ter no máximo 5 anos. Estava encurralada, presa entre vigas quebradas e chamas que avançavam como bocas famintas. O som que ela fez ao vê-lo, um misto de esperança e medo, ficou gravado para sempre na memória dele. Um som impossível de esquecer. "Eu vou te tirar daqui!" Ele gritou, mesmo sabendo que ela provavelmente não o ouvia direito. Com as mãos queimadas e o ar faltando, ele conseguiu puxar a garota, protegendo-a contra o peito enquanto o teto começava a desabar. Saiu carregando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Quando finalmente alcançou o lado de fora, antes de desmaiar, Gabriel sentiu que pequenas mãos agarravam sua camisa com força, como se suplicassem para não deixá-la. Mas logo depois, vieram as sirenes, as pessoas, a confusão, e a menina foi levada às pressas, sem nome, sem família presente, sem qualquer chance dele se despedir ou saber quem era aquela criança que salvara. A única coisa que restou daquela noite foi uma sensação profunda, quase espiritual, de que algo havia sido arrancado dele. Algo que, mesmo sem sentido, era real. Por anos, Gabriel se perguntou quem ela era. Procurou informações, buscou registros, mas, sendo apenas um pedreiro comum sem influência ou contatos, recebeu sempre as mesmas respostas vazias. A menina foi encaminhada. Não temos mais detalhes. O caso ficou fechado. E assim, o tempo passou. A dor nunca diminuiu. Apenas aprendeu a se esconder melhor. Mas toda vez que Gabriel via uma criança rindo na rua, algo dentro dele estremecia. Ele não havia salvado uma vida apenas. Tinha iniciado uma história que o destino não permitiu terminar. Até que naquela manhã de 2024, enquanto observava a praça silenciosa, algo chamou sua atenção. Uma carta em sua caixa de correio. Não era comum. Ninguém escrevia cartas mais. O envelope era elegante, com papel firme e uma caligrafia impecável, escrita com tinta azul. Não havia remetente, só o nome dele, Gabriel Vasconcelos. Com o coração acelerado, ele abriu o envelope e as primeiras palavras pareciam tremer no papel. "Senhor Gabriel, eu preciso muito falar com o senhor. Acredito que o senhor me salvou há muitos anos. Eu sou a menina do incêndio." O mundo de Gabriel parou. Os sons da rua desapareceram. A luz do sol parecia mais fraca. Sua respiração ficou presa na garganta.
E abaixo daquelas frases havia algo ainda mais perturbador. Mas eu não venho apenas para agradecer. Eu descobri algo que o senhor precisa saber. Algo que mudará tudo. Era como se o destino, adormecido por décadas, tivesse finalmente despertado e estivesse agora caminhando em direção a ele com passos firmes, inevitáveis. Gabriel sentou-se no banco mais próximo, pressionando a carta contra o peito. Seus olhos marejados encaravam a linha final repetidamente, como se tentasse decifrar o que ela significava. Por favor, me encontre. Assinado, Helena. Um nome. Finalmente, um nome. E com ele, o retorno de todas as memórias que Gabriel tentara enterrar. Mas o mais assustador não era a lembrança. Era a sensação de que aquela história que começara no fogo agora estava prestes a reacender de um jeito totalmente diferente. Porque no fundo de sua alma Gabriel sentia. Helena não estava apenas procurando por ele. Ela estava fugindo de algo, ou de alguém. E essa verdade ele estava prestes a descobrir. Custasse o que custasse. Gabriel nunca havia sentido o coração bater tão forte. Enquanto encarava a carta repetidas vezes, a sensação era de que o chão sob seus pés estava se movendo, como se tudo o que conhecia estivesse prestes a mudar. Ele havia esperado a vida inteira por um sinal daquela menina, mas jamais imaginou que o reencontro aconteceria desse jeito, com um pedido urgente, quase desesperado. A carta trazia, no final, um endereço em Belo Horizonte. Não era uma casa, nem um condomínio. Era um lugar curioso. Café Aurora. Sala reservada 03, 16 horas. Um café. Uma sala reservada. Aquela mensagem escrita como se houvesse segredos demais para serem ditos em público. Gabriel ajeitou a mochila, guardou a carta dobrada com cuidado e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu a necessidade de rezar. Não como um ato religioso, mas como uma tentativa de encontrar fôlego. Porque algo lhe dizia que aquela reunião não seria apenas emocionante, seria transformadora. O ônibus rumo a Belo Horizonte era simples, antigo, com bancos que rangiam a cada curva. Gabriel se sentou próximo à janela, observando a estrada serpenteando pelas montanhas, enquanto o sol refletia na lataria enferrujada. Seu pensamento se embaralhava com lembranças do incêndio, o calor insuportável, o estalo da madeira queimando, o choro da menina agarrada ao seu peito. Ele fechou os olhos por alguns instantes, e foi como se voltasse para dentro daquela casa em chamas. O barulho do fogo, o desespero, a sensação de que tudo desabaria sobre eles a qualquer segundo. As imagens vinham claras, até que o som do ônibus freando o trouxe de volta à realidade. Uma senhora ao lado dele percebeu seu sobressalto. — O senhor está bem? Ela perguntou com um sorriso gentil. Gabriel respirou fundo. — Estou só lembrando de coisas antigas. Ela assentiu, como quem reconhece quando uma pessoa carrega muito dentro de si. E sem dizer mais nada, respeitou o silêncio. O relógio marcava 15h58, quando Gabriel parou diante do Café Aurora. Era um estabelecimento charmoso, com paredes de tijolos aparentes, janelas grandes e plantas penduradas. Um cheiro de pão recém-assado e café forte invadia o ar. Ao entrar, seus olhos procuraram automaticamente pela sala reservada 03. A porta era de vidro fosco, com uma pequena plaquinha dourada. Ele aproximou a mão para bater, mas antes que pudesse tocar, a porta se abriu. E ali, diante dele, estava Helena. Por um instante, Gabriel perdeu a fala. Não porque tivesse reconhecido imediatamente o rosto que um dia resgatara. Afinal, ela era apenas uma criança naquela época, mas porque havia algo nela que carregava uma mistura de força e fragilidade que o desarmou de imediato. Helena tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros, olhos profundos e um semblante que guardava um mundo inteiro de histórias não contadas. Mas o que mais chamou a atenção de Gabriel foi o tremor leve nos dedos dela quando segurou a porta. — Senhor Gabriel? Ela perguntou a voz suave, quase trêmula. Ele assentiu, sentindo o peito apertar. — Sim, sou eu. E então aconteceu algo que ele jamais esperava. Helena deu 2 passos à frente, e antes que ele pudesse reagir, o abraçou. Não um abraço qualquer. Foi um abraço de alguém que carregou uma saudade inexplicável por décadas. Um abraço que dizia: eu finalmente te encontrei. Gabriel demorou alguns segundos para corresponder. Quando o fez,
sentiu algo liberar dentro dele, como se uma ferida antiga tivesse sido tocada com cuidado pela primeira vez em 35 anos. A conversa que mudou tudo. Sentaram-se frente a frente. Helena respirou fundo, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu procurei você por mais de 15 anos, ela começou. Quando criança, eu não lembrava de quase nada. Lembrava apenas do fogo e de alguém me carregando. Gabriel ficou imóvel, atento. Quando fiz 18 anos, descobri que fui adotada. E quando pedi acesso aos registros, eles estavam incompletos. Ou melhor, estavam alterados. Ela tirou uma pasta da bolsa. Dentro dela, fotos antigas, recortes de jornal, laudos, assinaturas. Alguém apagou informações, disse ela. Alguém não queria que eu soubesse quem me salvou. E nem quem provocou o incêndio. A última frase caiu como um peso sobre a mesa. Provocou? Gabriel repetiu, incrédulo. Eu sempre achei que tinha sido um acidente. Helena baixou os olhos. Não foi acidente, Sr. Gabriel. Meu pai me contou antes de morrer. A casa foi incendiada de propósito. E eu só estou viva porque você entrou lá. Ele sentiu as mãos tremerem. Mas por quê? Quem faria isso? Helena engoliu seco, como se a resposta fosse dolorosa demais. Minha mãe, disse ela com a voz quebrando. Ela sofria de transtornos graves. E naquela noite, ela tentou acabar com tudo. Com ela, comigo, com a casa. Gabriel ficou mudo. A revelação era tão cruel que parecia impossível. Helena continuou. Por causa disso, fui colocada em adoção. Meu nome foi mudado. Os documentos foram trancados para proteger meu psicológico, como eles diziam, mas nunca consegui viver em paz. Sempre tive a sensação de que faltava algo, alguém. Ela ergueu os olhos e, pela primeira vez, Gabriel viu lágrimas caindo. Faltava você. As palavras bateram fundo nele, como um soco emocional. Helena enxugou o rosto, respirou fundo e então disse algo que deixou Gabriel paralisado. Eu não vim apenas para agradecer. Eu vim porque alguém me procurou recentemente. Alguém que sabe da história. Alguém que mencionou o seu nome, Sr. Gabriel. Gabriel franziu o senho. O meu nome? Mas por quê? Helena abriu a pasta novamente e tirou um envelope. Era amassado, desgastado, como se tivesse sido carregado por muito tempo. Eu recebi isso há 1 mês, ela disse, empurrando o envelope para Gabriel. Ele abriu devagar. Dentro havia apenas uma frase recortada de um jornal, colada em um papel. A verdade sobre o incêndio de 1989 precisa vir à tona. E logo abaixo, escrito à mão, em tinta vermelha, ele também corre perigo. Gabriel sentiu o sangue gelar. Ele... Quem? Helena o encarou, com um olhar que misturava medo e certeza. Você, Sr. Gabriel. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os ruídos do café, copos sendo arrastados, risadas distantes, o vapor da máquina de café, pareciam vir de muito longe. Gabriel respirou fundo, mas sentiu a voz falhar. Helena, por que alguém iria atrás de mim depois de tantos anos? Ela pegou sua mão com firmeza. Porque a história do incêndio não acabou. Porque existem coisas que eu descobri sobre o que aconteceu naquela noite. Coisas que estavam escondidas. Coisas que envolvem mais gente do que você imagina. E principalmente, ela fez uma pausa longa. Porque você não apenas me salvou. Você viu algo naquela noite que não deveria ter visto. Gabriel sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Era como se 35 anos de silêncio estivessem prestes a explodir diante dele. E aquela sensação antiga, a de que o destino estava se aproximando, agora não era mais pressentimento. Era certeza. O vento frio que vinha da rua atravessava a porta de vidro do café e tocava os braços de Gabriel, mas ele mal percebia. O calor da revelação ainda pulsava dentro dele como um choque elétrico. A frase escrita no papel, ele também corre perigo, latejava em sua mente, trazendo uma sensação antiga, quase esquecida, de que o passado nunca tinha realmente adormecido. Apenas estava esperando o momento certo para despertar. Helena observava cada reação dele com uma atenção que misturava medo e esperança. Seus dedos tamborilavam na mesa, como se ela tentasse controlar uma ansiedade que já transbordava pelo olhar. Gabriel, ela começou com a voz baixa. Você se lembra de tudo daquela noite? Tudo mesmo. Ele inspirou profundamente, fechando os olhos por um instante. Recordar era como mergulhar em um poço escuro,
onde cada imagem vinha acompanhada de dor. Mas ele tentou. Eu lembro da fumaça, ou do calor, do barulho do teto estalando. Ele disse ainda com olhos fechados. Lembro de ouvir você chorando, lembro de te pegar no colo. Mas... Ele abriu os olhos e encarou Helena. Há algo que sempre me incomodou, algo que nunca fez sentido. Helena se inclinou levemente, atenta. Quando eu estava saindo da casa com você nos braços, eu vi alguém no quintal. A sombra de alguém parado ali, imóvel. Não corria, não gritava, não ajudava. Apenas observava. E depois, sumiu. Helena levou a mão à boca, como se tentasse impedir um som angustiado de escapar. Essa pessoa, ela disse quase num sussurro, estava no meu dossiê, nos arquivos alterados. Gabriel franziu o senho. Quem era? Ela respirou fundo, os olhos marejando. Meu tio, o irmão da minha mãe. Aquilo atingiu Gabriel como um soco no estômago. Seu tio? Ele estava lá naquela noite? Helena balançou a cabeça devagar, afirmando. Estava. Mas ele nunca apareceu nos depoimentos. Nunca deu entrevistas, nunca foi procurado. Ele desapareceu. Completamente. Ela fez uma pausa longa, difícil. Um investigador privado me disse que ele deixou o país logo depois do incêndio. Mudou de nome. E mais. Houve movimentação financeira suspeita nos dias que antecederam a tragédia. Gabriel sentiu o corpo estremecer. O ar parecia mais pesado, como se a atmosfera ao redor tivesse perdido o oxigênio. Você está dizendo que... Ele começou, mas a frase morreu antes de ser concluída. Helena completou. Estou dizendo que talvez o incêndio não tenha sido apenas um surto da minha mãe. Talvez tenha sido... planejado. Gabriel apoiou os braços na mesa, sentindo um peso enorme cair sobre os ombros. Aquilo explicava muitas coisas que sempre o atormentaram. Explicava o silêncio. Explicava a mudança nos documentos. Explicava a ameaça. E por que você acha que eu estaria em perigo? Ele perguntou num tom grave. Helena tirou outro envelope da pasta. Este era novo, ainda lacrado. Ela colocou sobre a mesa, empurrando-o lentamente em direção a Gabriel. Isso foi entregue na porta da minha casa ontem à noite. Ela disse. Não havia remetente. Não havia assinatura. Mas dentro tem algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Gabriel abriu o envelope com cuidado, como se tivesse medo do que encontraria. Dentro havia uma fotografia impressa, e quando ele a puxou para fora, o ar deixou seus pulmões. A foto mostrava ele, Gabriel, caminhando pela rua de Monte Azul. A mesma rua que ele percorreu naquela manhã, a mesma mochila no ombro, a mesma expressão cansada. Era uma foto tirada a poucos metros de distância, ou seja, alguém o estava observando. Meu Deus! Ele murmurou, sentindo o coração disparar. Isso foi ontem? Helena assentiu. Junto com a foto havia um bilhete. Ela disse, tirando um pequeno pedaço de papel dobrado do envelope. Aqui. Gabriel abriu o bilhete. As palavras eram simples, diretas e carregadas de uma ameaça silenciosa. Ele não deveria ter voltado aqui. O silêncio entre os dois se tornou angustiante, quebrado apenas pelo som distante da máquina de café e conversas abafadas. Gabriel passou a mão no rosto, tentando conter um tremor que começava na base da nuca. Helena, quem mais sabe que você me encontrou lá? Ele perguntou com a voz rouca. Ela hesitou. Ninguém, nem mesmo meu marido. Eu achei que seria mais seguro assim. Gabriel olhou para ela com intensidade. Então alguém está mais perto do que pensamos. Helena sentiu o corpo inteiro gelar. Ela olhou ao redor da sala, pela primeira vez percebendo detalhes que não havia notado antes. A janela entreaberta, o garçom que olhava mais do que deveria, um cliente sentado sozinho no canto com um jornal que não parecia realmente estar lendo. Precisamos sair daqui, ela disse de repente levantando-se. Agora. Gabriel concordou, pegando a mochila com rapidez. Eles deixaram o café e entraram na rua movimentada, onde o barulho da cidade parecia proteger e assustar ao mesmo tempo. Tem um lugar onde podemos conversar com mais segurança? Gabriel perguntou. Helena pensou por alguns segundos. Sim, mas não aqui. Vamos para um ponto de táxi. Eles caminharam rapidamente. O ar de Belo Horizonte carregava o cheiro misto de fumaça e pão doce vindo de padarias próximas. Gabriel sentia o olhar de alguém nas costas, embora não se virasse. Cada passo parecia pesado, como se o passado os seguisse. Quando chegaram ao ponto de táxi,
Helena abriu a porta traseira de um veículo, mas antes que ela pudesse entrar, algo fez Gabriel congelar. No lado oposto da rua, encostado em uma moto, estava um homem, alto, magro, vestindo uma jaqueta preta, de boné, uma postura rígida, observadora. Não lia celular, não conversava com ninguém, apenas encarava, diretamente, para eles. Quando percebeu que Gabriel o havia visto, o homem inclinou levemente a cabeça, não em saudação, mas como quem diz, eu sei. Helena seguiu o olhar de Gabriel e viu o homem também. O som que escapou dela foi um meio suspiro, meio lamento. Ele está nos seguindo. Gabriel tomou uma decisão imediata. Agarrou o braço dela e a puxou rápido para dentro do táxi. Entre, depressa. O taxista olhou pelo retrovisor, assustado, mas Gabriel apenas disse, vá, agora, não importa para onde, só vá. O carro arrancou bruscamente. Pelo vidro traseiro, Helena viu o homem da moto erguer o rosto, abrir um sorriso quase imperceptível e subir na motocicleta. Ele está vindo atrás de nós, ela disse com a voz trêmula. Gabriel olhou para a pista, depois para Helena, e sentiu uma verdade terrível se formar dentro dele. Ele não quer você, Helena. Ele quer algo que eu não sabia que tinha visto naquela noite. Algo que eu não lembro. Algo que alguém nunca quis que eu recordasse. Helena o encarou com os olhos arregalados. Você acha que existe algo naquela noite que ninguém contou? Gabriel respondeu sem hesitar. Acho que existe algo naquela noite que alguém matou para esconder e que agora está vindo cobrar. O táxi acelerou pelas ruas, desviando de carros, enquanto a moto se aproximava cada vez mais. Gabriel fechou os punhos, sentindo uma sensação antiga ganhar forma no peito. Não era medo, era determinação, porque pela primeira vez em 35 anos, ele entendia algo. A história de Helena não tinha começado no incêndio, tinha começado antes. E o que estava prestes a acontecer agora não seria apenas um reencontro. Seria a revelação de uma verdade enterrada por décadas. Uma verdade que tinha poder suficiente para destruir vidas, ou finalmente libertá-las. O táxi cortava as ruas em alta velocidade, enquanto o vento fazia vibrar os vidros laterais. A moto continuava atrás deles, mantendo uma distância constante, nem longe o suficiente para desaparecer, nem perto o suficiente para atacar. Era como se o motociclista quisesse apenas lembrar que estava ali, que poderia alcançá-los a qualquer momento, que controlava o ritmo daquele jogo silencioso. Helena mantinha os olhos fixos no espelho traseiro. Gabriel, ao lado dela, observava a cidade passando como um borrão, mas sua mente estava longe. Estava presa a um pedaço de memória solta, uma sombra esquecida que agora lutava para emergir, como se o choque da perseguição estivesse despertando partes da sua mente adormecidas por décadas. Algo naquela foto antiga, algo na sombra do quintal naquela noite, algo que seus olhos viram, mas seu cérebro, por proteção, decidiu enterrar. Precisamos de um lugar seguro, disse Helena tentando parecer firme, mas a voz denunciava seu medo. O taxista pigarreou nervoso. Se vocês querem despistar alguém, eu conheço um lugar afastado, muito afastado. Ele olhou pelo retrovisor como se pedisse permissão. Mas não é bonito, não é confortável e não é exatamente legal de entrar. Não importa, Gabriel respondeu. Só nos leve para onde ele não consiga nos seguir. E o taxista acelerou ainda mais. A cidade foi ficando para trás. As construções diminuíram. As ruas ficaram mais estreitas. Até que, depois de 20 minutos, só restavam mato, galpões abandonados e um silêncio estranho, como se aquele pedaço da cidade tivesse sido esquecido pelo mundo. Aqui, disse o taxista, estacionando atrás de um depósito velho de materiais de construção. Ele não vai entrar aqui. Ninguém entra. Eles desceram rapidamente. O táxi deu meia volta e desapareceu, deixando apenas o cheiro de gasolina no ar frio da tarde. O som da motocicleta não vinha. O perseguidor não estava ali, pelo menos por enquanto. Gabriel respirou fundo. Vamos para dentro, disse ele. Empurraram um portão enferrujado e entraram no galpão. Lá dentro, pilhas de madeira, sacos de areia rasgados e ferramentas velhas criavam um cenário caótico, mas serviam para uma coisa: escondê-los. Helena se sentou em uma caixa de madeira, passando as mãos pelo rosto. Gabriel, isso tudo está grande demais. Eu só queria te encontrar. Só isso.
Não queria envolver você nisso. Não foi você quem envolveu, ele disse com firmeza. Isso começou há 35 anos e só vai terminar quando descobrirmos o que realmente aconteceu naquela noite. Ela respirou fundo, tentando conter o choro que ameaçava vir. Seus olhos encontraram os dele. Você acha que consegue lembrar mais? Gabriel fechou os olhos e deixou sua mente voltar ao passado. Não lutou contra a lembrança. Permitiu que viesse. E ela veio. O fogo, o calor queimando a pele. O choro da menina. Mas então a memória avançou além do ponto em que ele sempre parava. Ele viu novamente a porta dos fundos. Viu a sombra no quintal. Só que agora, a sombra tinha rosto. Gabriel abriu os olhos rapidamente, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Eu me lembro, disse com a voz embargada. Helena, não era sua mãe na porta do quintal. Não era uma pessoa observando. Era alguém segurando algo. Helena se aproximou. O quê? Um galão, ele disse, com um nó na garganta. Um galão de combustível. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Então, foi ele. Meu tio, ele não fugiu da tragédia. Ele provocou. Gabriel assentiu lentamente. Ele estava lá. E quando me viu, quando viu que eu estava saindo com você no colo, ele correu para os fundos. Eu achei que fosse apenas alguém assustado. Mas agora eu lembro do cheiro. Ele derrubou gasolina na terra ao correr. Ele escorregou. Eu ouvi. Mas naquela hora, o foco era você. Eu não conseguia pensar em mais nada. Helena deixou escapar um soluço baixo. Seu mundo inteiro mudou em um segundo. A tragédia que ela sempre acreditou ter sido obra do desequilíbrio de sua mãe, na verdade tinha sido um ato frio, calculado, talvez até encomendado. Mas por quê? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Por que ele faria isso? Gabriel hesitou antes de responder. Dinheiro, disse com amargura. A casa, o seguro, a guarda. Talvez sua mãe estivesse prestes a tomar uma decisão que ele não queria. Não sei. Mas alguém apagou tudo, Helena, e agora esse alguém quer apagar a única testemunha que restou. Helena caiu de joelhos, desabando em pranto. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ele disse. Nem agora, nem nunca. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um som ecoou pelo galpão. Uma porta batendo. Passos, lentos, precisos. Helena congelou. Gabriel se levantou devagar. Da sombra do corredor, surgiu o homem da moto. Sem a jaqueta, sem o boné, com o rosto exposto, e havia algo sinistro naquele olhar. Algo vazio, algo que não carregava raiva, nem pressa. Apenas certeza. Vocês dois não deveriam ter procurado respostas, ele disse. A voz era calma demais. Helena deu um passo para trás. Quem é você? Ela perguntou com o coração na garganta. O homem sorriu. E o sorriso era pior do que qualquer expressão de ódio. O mensageiro, ele respondeu. E eu vim terminar o trabalho que ficou inacabado. Gabriel deu um passo à frente, protegendo Helena com o corpo. Você é o sobrinho dela, ele disse. O filho do irmão da mãe da Helena. Você... Sou quem precisa ser. O homem respondeu, interrompendo-o. Não importa meu nome. Importa apenas que ela nunca deveria ter sobrevivido. E você nunca deveria ter entrado naquela casa naquela noite. Helena chorava silenciosamente. Gabriel fechou os punhos. O homem deu um passo na direção deles. A verdade morre aqui, ele disse. Mas naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. Uma luz iluminou o galpão. Fortíssima. Faróis. Motores. Polícia! Uma voz gritou. Abaixe as armas. O homem tentou correr, mas foi tarde. Policiais armados entraram de todos os lados, cercando tudo. Ele foi jogado ao chão, algemado, enquanto gritava palavras desconexas. Helena tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Um dos policiais se aproximou. Helene Moreira da Costa? Ele perguntou. Ela assentiu, confusa. Recebemos denúncia anônima. Alguém mandou tudo. Documentos, fotos, localização do suspeito, até o histórico dele. Tudo detalhado. Gabriel franziu o senho. Quem? O policial entregou um papel. A letra era firme, familiar. Helena reconheceu na hora. Não era do tio, não era do perseguidor. Era do investigador que ela contratara anos antes, mas que havia desaparecido sem explicação. E a mensagem dizia apenas: não deixem essa história terminar como começou. Protejam ele. Protejam ela. A verdade precisa respirar.
Helena abraçou Gabriel com força. Não o abraço de antes, mas um abraço desesperado, carregado de alívio, dor, gratidão e um laço que nunca mais poderia ser quebrado. Porque depois de 35 anos, a história deles finalmente tinha um fim. Não o fim que o destino tentara impor, mas o fim que a coragem deles construiu. E naquele abraço, Gabriel percebeu uma verdade simples e poderosa. Às vezes, você salva uma vida. E às vezes essa vida salva a sua de volta. Anos depois, de um jeito que você nunca poderia imaginar. A noite caiu sobre a cidade e o galpão voltou ao silêncio. Mas daquela vez, um silêncio diferente. O silêncio de um segredo finalmente revelado. O silêncio de uma vida reescrita. O silêncio de duas almas que, depois de décadas perdidas, enfim se encontraram. E dessa vez, para sempre.